Glória a Deus. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, em primeiro lugar, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, pelas tuas benevolências para conosco. Que o Senhor venha agora neste momento, Senhor, de culto, de adoração ao Senhor, nesse momento em que nós desejamos de coração que o Senhor tenha, meu Deus, recebido os nossos louvores, as nossas orações, que o Senhor venha agora também ministrar a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus. Que através do teu Espírito, a tua palavra, meu Deus, possa trazer o resultado pela qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos numa sequência de mensagens sobre o grande sermão da montanha. Nós chegamos agora num divisor de águas, aonde Jesus ele vai transmitir para os seus ouvintes um esclarecimento de um entendimento errado que está havendo a respeito do seu ministério, do seu discurso, da sua palavra, da sua pregação. Jesus, ele, ao mesmo tempo que havia milhões, de pessoas que o admiravam, havia também muitos, milhares de inimigos, pessoas que o odiavam, pelo que ele falava, pelo que ele dizia. Por incrível que pareça, por mais que alguém se admire de que alguém possa odiar, ou se incomodar com a palavra de Jesus, a grande realidade é que alguém que se propõe a servir a Deus de verdade, como já foi mencionado em outras mensagens, alguém que se propõe seguir a palavra com retidão, ela vai receber oposição, ela vai atrair inimigos para si. E Jesus não foi diferente. Então Jesus, ele estava agora esclarecendo para os seus ouvintes, tanto os que o amavam como aqueles que o odiavam, que ele estava entre, digamos assim, dois partidos. Aqueles que achavam que Jesus estava dando uma carta de alforria à grande pressão, ao grande fardo que a lei trazia sobre os religiosos, sobre as pessoas que queriam seguir ao judaísmo. Muitos achavam aquela lei muito pesada, achavam aquela lei muito difícil de seguir, porque a lei mesmo, a essência da lei é os 10 mandamentos. Todo mundo conhecia os 10 mandamentos decorados. Porém, a lei, ela se desdobrava, em 3 tipos de lei: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então, a lei, esses 10 mandamentos e os mandamentos que foram dados por Deus a Moisés, lá em Levítico, em Deuteronômio, eles se desdobravam. E essas leis, eles ainda interpretavam as leis de uma forma mais detalhada ainda, a ponto de que havia mais ou menos mais de 600 mandamentos que eles tinham que cumprir. E a própria lei dizia que se alguém tropeçasse em um desses mandamentos, já tinha quebrado a lei, por inteiro. Então, era algo difícil, as pessoas viviam ali, sobre um jugo muito pesado, a ponto de muitos até não crerem mais na lei, e pensarem assim: não adianta, a gente não consegue, não adianta a gente tentar, é algo impossível. Então vem Jesus com uma mensagem renovada, vem Jesus com uma mensagem mais tragável, mais palatável, uma mensagem mais do coração, aquela mensagem mais fácil de ser entendida. E aí as pessoas falam: então a gente pode agora abandonar a lei.
Olha que alívio! Nós agora estamos livres, né? Então são as pessoas que erram, né? Erram. A gente precisa ter muito cuidado quando lê a Bíblia, irmãos, para que a gente não exagere de um lado ou falte de outro. É um grande erro. A palavra de Deus diz que ninguém pode nem colocar na palavra alguma coisa e nem tirar dela, porque tanto que coloca, além do que já está escrito, como alguém que tira alguma coisa do que está escrito, nem colocar, nem acrescentar e nem tirar. Porque se acrescentar ou se tirar, vai ser réu de juízo. Vai receber condenação. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode selecionar. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu gosto. Aí aceita. Aí isso aqui eu não gostei não concordei não. Então, deixa para lá, esquece. Não pode ser dessa maneira. E muitos já estavam achando isso. Jesus veio agora abolir a lei. Abrogar, né? O sentido da palavra abrogar é abolir, revogar, destruir, acabar, desprezar, deixar para lá a lei. E outros começavam a achar, né, que Jesus, ele estava agora destruindo a lei. Então, se Jesus estava contra a lei, ele era um falso profeta. Aliás, ele na verdade era digno de morte. Inclusive a acusação de Jesus, quando vão crucificar Jesus, é que ele quebrou a lei, é que ele foi contra a lei, que ele blasfemou, que ele fez algo que era contrário àquilo que a lei ensinava. Então era muito fácil matar alguém, condenar alguém à morte, na religião judaica daquele tempo. Era só dizer que ela quebrou a lei, algum mandamento que era punível com morte. Aquela pessoa ia morrer. É por isso que levaram aquela mulher lá, que foi pega em adultério, para que ela morresse, para que ela fosse apedrejada. Porque se tinha uma lei, e a lei dizia, pecado tal é punível com pena de morte. Então, o que acontece? Pega alguém que errou naquele mandamento, pune ele com a pena de morte e mata a pessoa. Por isso que eles acusaram Jesus e a acusação de Jesus, que era toda falsa e mentirosa, mas era realmente punível com pena de morte. Aquelas acusações de Jesus, se fossem verdadeiras, se Jesus realmente tivesse praticado aquilo que disseram, que impuseram a Jesus que ele tinha feito, quando na verdade ele não fez, foi tudo armado, arquitetado, foi uma mentira que fizeram contra ele, mas se fosse verdade, realmente a lei estava certa, tinha que punir mesmo a pessoa com pena de morte. Então havia o grupo dos que acusavam Jesus que ele estava destruindo a lei, e havia o grupo daqueles que achavam que Jesus agora estava libertando eles desse fardo pesado da lei. E hoje nós temos um problema, né, irmãos? Nós vivemos, graças a Deus, no período da graça. E nós temos hoje no meio cristão, principalmente o meio evangélico, protestante, exatamente esses dois pensamentos. Aqueles que se apegam demais à lei e vão pela lei, exigem a lei e querem que a lei seja cumprida, porque a lei não passou, porque a lei não ficou para trás, porque nenhum tio pode ser tirado da palavra de Deus, e exigem que se cumpra certos rituais. Inclusive tem igrejas hoje trazendo novamente rituais judaicos para o culto. Tem igrejas fazendo isso hoje, achando que estão agradando a Deus, que estão servindo a Deus. Então eles vão lá na lei e dizem assim, né? Tem igrejas que se dizem cristãs, por exemplo, que guardam o sábado, porque eles pegam o mandamento do sábado e dizem, tem que ser o sábado. Tem que ser o sábado. Eles esquecem de que o ensino de Jesus com relação à lei não foi para destruir a lei, para abrogar a lei, não foi para isso, mas foi para dar o sentido verdadeiro do mandamento. Amém? Então, para que serve a lei para nós? Para que o sentido verdadeiro do mandamento a gente consiga
executar, a gente consiga praticar. O que é que os religiosos faziam? Eles faziam o mandamento de acordo com o que eles achavam, o que eles interpretavam, e ali eles criavam mandamentos e desdobramentos de mandamentos e mais desdobramentos de mandamentos, e havia 613 mandamentos para ser cumpridos na lei. E Jesus, alguns desses mandamentos, Jesus quebrou. Nós sabemos disso. Desses mandamentos que eles se dividem, como eu falei, né? Quais são os mandamentos que Jesus não pode quebrar? Não pode quebrar porque seria pecado. É exatamente os mandamentos que estão relacionados à moral. Aqueles mandamentos que está ligado à lei moral, como por exemplo, não matar, não mentir, né? Não dar falso testemunho contra alguém, não odiar a pessoa no coração. Porque o que a lei dizia? Não podia matar. Então alguém, enquanto a pessoa não matasse a outra, não tirasse a vida da outra, não tinha quebrado o mandamento. Aí Jesus disse para eles, não, se você odiar a pessoa, já começou a errar, já está errado. Você não pode odiar a pessoa. Então, o mandamento que Jesus vai trazer é um mandamento, é a essência do mandamento. É o espírito da lei. É exatamente o que é o objetivo principal que a lei foi criada. Não era algo interpretado pelo homem. Porque o homem, o que ele faz? Ele pega a lei, interpreta a lei de tal maneira que beneficie ele de alguma forma. O Brasil é um dos países que mais tem leis no mundo. E todas as leis que existem no Brasil, elas têm uma forma de beneficiar as pessoas, de beneficiar alguém. É uma lei desfazendo a outra para cumprir a outra, que desfaz a outra, é assim, a bagunça. Aí o que Jesus está dizendo aqui é que não tem exceção, irmãos. Olha só o que a palavra diz, ó. Vocês estão me acusando de que eu vim destruir a lei e os profetas? Jamais! Jamais eu vou destruir, jamais eu vou abolir as leis e os profetas. Não, eu vim para cumprir, eu vim para ter cuidado com elas, eu vim para que elas permaneçam. E permaneçam da maneira correta, não da maneira fajuta que vocês estão pensando, estão fazendo. Eu estou aqui mostrando para vocês como é que se deve cumprir as leis verdadeiramente, não da maneira hipócrita como vocês estão fazendo. Amém, Jesus? Então ele diz, versículo 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum J, em algumas traduções aí tem I, né? I. Alguns dizem I, outros dizem J, porque a palavra lá no hebraico era iota, né? Iota. Então o iota, uns dizem que é um I, outros dizem que é um J. Aí fica a discussão, né? Mas independente, era considerada uma letra pequenininha. Uma letra das mais insignificantes, como se fosse o nosso I mesmo, né? O J ou o tio, que era apenas um sinalzinho que havia lá para diferenciar uma palavra da outra. Eles colocavam um tiozinho que que eles usavam para não misturar, uma palavra muito parecida. Eles colocavam lá uma apóstrofos, né? Não sei bem como é o nome da palavra, um símbolozinho. Esse símbolozinho que eles colocavam ali perto da letra era para diferenciar uma palavra de outra. Ou seja, era o cuidado de que a palavra não podia ser adulterada. Era o cuidado que eles tinham de que a palavra, você não podia trocar uma letra por outra para poder aquela palavra significar outra coisa. Né? Era isso que Jesus estava dizendo. Então, o céu e a terra pode até passar, mas a lei não vai passar. Nem um tio, nem um J vai passar dessa lei, sem que tudo seja cumprido. Diga graças a Deus. Aí no versículo 19, ele diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja,
Olha só, ele está falando das leis dos profetas, daquele monte de lei que eles criaram lá. Quem violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, os homens, você viola o mandamento, o que você faz com o mandamento violado? Você ensina para o outro. Porque você erra, aí você diz, eu acho que isso aqui não é errado, não. Aí você começa a dizer para os outros, olha, isso aqui não é errado, não. Entendeu? Aí você passa para os outros. Então, qualquer que viola um desses pequenos mandamentos, olha, 613, ele pega o mais insignificante desses, você viola ele, você muda o sentido dele, aí você ensina para os outros, pois quem, na verdade, quebrar um desses menores mandamentos, por pequeno que seja, por insignificante que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, ou seja, cumprir os menores detalhes, cumprir as coisas mais insignificantes, aparentemente, né, porque não existe nada insignificante na lei de Deus, será chamado grande no reino dos céus. Olha, irmãos, o que Jesus está dizendo para eles? O que eles faziam? Eles pegavam os mandamentos e aqueles que eram, digamos assim, convenientes para eles cumpriam direitinho. Era conveniente, eles cumpriam. E aqueles que eles achavam menos importante, mais insignificante, pequenininho, sem valor, eles deixavam para lá. Veja que ponto chegava, irmão, a mentalidade do religioso da época de Jesus. Ele chegava ao ponto de dizer para as pessoas, olha só o que é distorcer uma palavra, olha o que é distorcer uma palavra. Eles diziam que tanto faz, aliás, era tão importante você lavar as mãos antes de comer, esse mandamento de lavar as mãos antes de comer, que os discípulos de Jesus quebrou, né? E foram reclamar com Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos não antes de comer. Eles diziam que esse mandamento de lavar as mãos antes de comer era tão importante quanto o de homicídio. Olha que absurdo. O quê? Você não lavou as mãos antes de comer? Pois você quebrou um mandamento do mesmo tamanho de alguém que matou alguém. Olha que absurdo. Isso é distorcer a essência do mandamento. Isso é pegar a palavra e adaptar aquilo que você, na verdade, julga importante, não que a palavra diz que é verdadeiramente importante. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente opina sobre a Bíblia. Porque às vezes a gente opina e coloca importância em coisas que são convenientes para nós. Isso aqui é conveniente para mim, eu interpreto assim. Aquilo que não é de acordo com os seus princípios, com os seus pensamentos, com as suas filosofias vãs, aí você interpreta de outro jeito. Aí você argumenta, aí você convence os outros, aí você fica ensinando, você fica debatendo, você fica argumentando, e na verdade a palavra de Deus diz que não tem. Diante de Deus não tem esse mandamento, que é mais importante do que o outro. Até quem erra no menor deles será culpado. Diga graças a Deus. Aí ele está dizendo, ensinar aos homens o reino será menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Grande no reino dos céus. Quem cumprir? Aquele que leva a sério toda a lei, todo o mandamento. Tudo é importante. Diga graças a Deus. Então, o crente que pensa que os 10 mandamentos não se aplicam a nós, está errado. O crente que pensa que a lei não tem nenhuma serventia para nós, para a nossa maneira de viver, nossa maneira de se relacionar, de agir com as pessoas, ou com Deus, ou com o templo, ou com a nossa religiosidade, está errado. A única coisa que você não precisa cumprir na lei são os mandamentos
que foram criados apenas para cerimônias religiosas judaicas. Aí não, aí nós não somos judeus, nós não estamos sob a lei, então hoje ninguém precisa criar um altar diante da igreja e sacrificar um animal, não precisa fazer isso. Isso é uma lei sacrificial, que para nós não tem mais sentido. Sanitariamente é correto que você lave as mãos antes de comer, mas se você não lavar, você não está quebrando uma regra de higiene que havia, que fazia parte dos mandamentos que estavam lá, para que as pessoas cumprissem a lei. Se chegar o dia da Páscoa e você não cumprir, não comer os pães asmos, não beber o chá das ervas amargas, não assar o carneiro, se você não fizer isso, você não quebra o mandamento de Deus, porque você não está quebrando um mandamento moral. Você apenas não está cumprindo um mandamento religioso, que fazia parte de um ritual para eles naquela época. Então, nesse sentido, muitos desses mandamentos que haviam lá estão totalmente sem significação para nós. Porém, os mandamentos que estão ligados à moral, à conduta, ao comportamento, ao bom exemplo, ao sentimento, ao interior, ao coração, ao espírito, à mente, à sua maneira de viver diante de Deus em santidade, todos eles estão plenos. Todos eles estão ainda em vigor. Nenhum pecado, irmãos, nenhum pecado que desde o Gênesis, do primeiro homem, até o fim de todos os tempos vai deixar de ser pecado. Todos os pecados continuam sendo pecado e não vão mudar com o tempo, com a história e com o pensamento do homem. Quem entendeu, diga amém. É isso que a gente tem que entender. Então, o que a lei diz que é pecado, não vai deixar de ser pecado. Mas o que é cerimônia, era cerimônia para eles, mas não é para mim. Era um ritual religioso para eles, que não é para mim. Era apenas algo que eles viviam, que era pertencente àquela religião, àquela sociedade, àquele tempo. Por exemplo, os judeus tinham um negócio de não cortar aqui a costeleta, a barba, não aparar e deixar crescer aqui. Qual é o sentido para nós isso? Nenhum. Mas para o judeu é importante. Eu não sou judeu, você não é judeu. Aí tem gente que bota hoje, é na igreja, bota lá um negocinho branco na cabeça, o quipá, tem gente usando estola, tem gente usando, que uns nomes difíceis, irmão, da gente decorar, às vezes a gente esquece. Roupa de rabino, fazendo festas nas datas do calendário judaico. Tudo isso é modismo que as pessoas se submetem a certos líderes que interpretam a Bíblia de maneira errônea para benefício próprio. Não tem benefício na palavra, não tem mudança de vida na pessoa, não tem ensinamento nenhum para a pessoa, não melhora de vida, não melhora a moral, não melhora a conduta, não resolve nada na vida da pessoa. Mas fantasia a religião dele, faz ele se sentir melhor. Olha, isso aqui os judeus faziam, faça também. Tem uns aí que pregam, que dizem assim, se você participar de uma determinada festa lá, o Kippur, não sei o quê, assim como os judeus são prósperos, você também vai ser. Não tem gente assim? Você já viu na televisão? Irmão, se você souber que o judeu, por que o judeu é próspero, eu garanto que você vai prosperar também. Viu? Porque esse povo que é afastado de Deus, que não tem nada com Deus, que eles são muito materialistas, gananciosos e apegados ao dinheiro, trabalham de sol a sol. Claro, cumprem lá o sábado, isso é verdade, o sábado eles cumprem. Não tem como não prosperar. Eles não têm vício, eles não têm
eles não gastam com festas. Eles têm um amor exacerbado ao dinheiro. Então, o judeu é próspero porque ele é muito apegado ao dinheiro. Ele acha que Deus está com ele, né? Porque eles não creem no Novo Testamento. Mas no Velho, eles achavam que a prova de que Deus estava com ele era porque eles estavam prosperando, crescendo. Que eles estavam tendo muito dinheiro, muita riqueza. O Novo Testamento vai provar o contrário. Ele vai mostrar que o povo de Deus, os servos de Deus, os fiéis de Deus, não necessariamente precisavam ser ricos. Aliás, a sua grande maioria eram pessoas simples, pessoas humildes, até mesmo de pobres. Essa que é a grande verdade. Então, se fosse verdade essa teoria, toda a igreja primitiva estaria errada, nós estaríamos errados, e eles eram que estão certos, e nós deveríamos nos converter realmente ao judaísmo. Para poder a gente ter uma vida de próspera de abundância. Então, vamos tirar isso da cabeça, vamos tirar que o que Jesus está falando aqui, irmãos, que Jesus foi contra a hipocrisia que eles tinham de selecionar alguns mandamentos para eles cumprirem, e os mandamentos que eram verdadeiramente importantes, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Daqui para frente a gente vai ver vários mandamentos de Jesus falando quais são os mandamentos que são importantes. E eles desprezavam. Mas aqueles que eles julgavam importantes, eles cumpriam. Cumpriam para parecer para os outros. Cumpriam para, diante das pessoas, eles serem irrepreensíveis. Então, eles cumpriam. Então, por isso que no versículo 20 vai dizer assim, olha, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha que sério, irmãos. Se a vossa justiça, olha só, eles pareciam ser justos. Porém, se a justiça dos bem-aventurados, se a justiça dos crentes, se a justiça dos nascidos de novo, daqueles que aceitam o Messias como seu Salvador, não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarão no reino dos céus. É por isso que Jesus diz que na frente deles vai entrar os publicanos, as prostitutas. Porque eles viviam uma religião só de fachada. E não há nada mais perigoso do que viver uma religião de fachada, meu irmão. É preferível que você seja um ímpio, degradado no pecado, do que você ser um religioso falso. Viver uma religião de fachada lhe traz uma sensação de perigo. Porque você acha que está tudo bem, quando na verdade está tudo errado. É isso que Jesus está dizendo para ele. Olha, vocês acham que estão certos, vocês acham que estão cumprindo 603 mandamentos, vocês acham que vocês escolhendo meia dúzia de mandamentos para vocês cumprirem, que é lavar as mãos, mas odeia as pessoas. Vocês cumprem as festas direitinho? Cumprem, mas não conseguem perdoar o outro. Vocês dão um dízimo, mas não conseguem ter misericórdia do faminto, do necessitado. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês pegam o mandamento, distorcem o mandamento, e ainda assim querem pousar de bom para Deus. Vocês interpretam do jeito de vocês, tira o tio, tira o J, coloca o que não deve, interpreta do seu jeito, e ainda assim vocês já estão fazendo algo que agrada a Deus. Quando eu estou vendo o coração de vocês, porque o que Jesus estava dizendo aqui para eles era o quê? Que não adianta nada esse legalismo todo, não adianta nada essa falsidade toda, não adianta nada essa hipocrisia toda, se o coração deles estava cheio de rapina, estava cheio de sujeira. Que é o que muitos acontece. O que adianta cumprir o sábado? O que adianta lavar as mãos? O que adianta fazer outras coisas? O que adianta usar uma roupa de judeu? O que adianta botar um kippah na cabeça? O que adianta as mulheres começar a usar um véu? Cobrir o rosto? O que adianta chegar na porta da casa e fazer uma menção lá ao não é o nome mesmo usar, é o mesmo usar que botava nas portas das soleiras para lembrar. Ali tinha um versículo da palavra de Deus. Eles faziam, toda a vida eles tinham que passar, tinham que tocar lá. Né? Aqui é uma porta, digamos. Eles tinham que fazer assim, beijar, que ali tinha um versículo da palavra de Deus. Tem um versículo na porta, irmão. Não adianta de nada se ele não tiver no coração. É a mesma coisa você pegar a sua Bíblia, abrir o Salmo 91 e achar que aquilo está protegendo você. Se ela não tiver no seu coração, se o protetor
pastor de Israel, o guarda de Israel, não estiver dentro do seu coração, dentro da sua mente, andando com você 24 horas, não adianta nada. Uma Bíblia amarelada, cheia de poeira lá na sua estante, no Salmo 91. É só um ritual religioso, frio. E Jesus está dizendo para eles que isso não é bom. Que eles pegaram o mandamento, a essência do mandamento, o espírito da lei, e desprezaram, e distorceram, torceram, e fizeram tudo diferente. Então, daqui para frente, nós vamos ver que Jesus vai bater, né, com força contra essa forma de interpretar erroneamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada de acordo com as nossas conveniências. Quando a gente erra, porque todos nós erramos, é aceitar o erro e dizer, eu errei, eu pequei, e eu preciso de perdão, de misericórdia de Deus. O que a pessoa faz hoje? Não, mas é porque isso aí foi há 2000 anos atrás. O pecado de hoje, de 2000 anos atrás, de 4000 anos atrás, de 6000 anos atrás, é pecado. E daqui a 2000 anos, se Jesus ainda não voltar, que eu acho que ele volta, mas se ele não voltar daqui a 2000 anos, o pecado vai continuar sendo pecado. Agora, essas firulas todas, essas coisas todas que as religiões criam, isso aí, irmãos, isso aí não serve de nada. Não muda a vida, não transforma a vida, não muda caráter, não faz pessoa diferente. É só um fingimento, é só uma palhaçada, é só uma fachada, é uma máscara, um rótulo que a pessoa coloca para ficar mais bonitinho perante os olhos dos outros. Mas os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, ninguém consegue esconder. É por isso que Jesus está dizendo aqui, que eles estão desprezando os motivos reais. Eles estão desprezando o que é a essência do coração da lei. Ele vê a verdade, ele vê o mandamento. É por isso que Jesus diz assim, vocês estão enganados, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. É por isso que Jesus cumpriu na essência. Amém? Porque ele amou de verdade. Ele cumpriu a lei de verdade. Ele era religioso, ele ia no templo, ele ouvia a palavra, ele pregava a palavra, ele ia na sinagoga, ele fazia tudo que os outros faziam, irmão. Mas ele fazia de verdade, não era só para aparecer, não. Enquanto aqueles que diziam assim, não vale, então Jesus está liberando a gente da lei, está errado. Não, a lei vai existir, o mandamento vai existir. Você pensa que agora chegou a vez da farra, de você fazer o que você bem quer, de fazer... Não, dá desse jeito não. É isso que Jesus está dizendo. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. O mandamento de Deus, o mandamento moral, o mandamento essencial, o mandamento, a essência do mandamento jamais vai deixar de existir. Tem gente que tem um certo... Feche seus olhos. Pense em Deus. É a santa palavra de Deus, ela está aí para nos ensinar, para exigir de nós, para nos mostrar a essência do mandamento, que deve ser vivida. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Talvez hoje seja um dia que você possa confessar a Deus: Senhor, a tua palavra, ela bate no meu coração, e ela vem e eu tiro a metade eu jogo fora, a metade eu renuncio, eu não quero cumprir metade desse mandamento, só quero cumprir o mandamento que é bom para mim, que é fácil de eu cumprir. A palavra de Deus, ela é completa. Você não pode tirar um tio, você não pode tirar um jota, você não pode interpretar ela do seu jeito, você não pode fazer o que você quer com ela não, porque ela é eterna. Essa terra vai se acabar, essa terra vai queimar em fogo, mas a palavra de Deus, ela vai resistir, ela vai continuar, porque a palavra é de Deus, irmão, não é do homem. A palavra do homem muda e se acaba, mas a palavra de Deus, ela continua para sempre. Aleluias. Ame a palavra, busque a palavra, leia a palavra, cumpra a palavra, viva pela palavra. Ela é vida, ela é a única forma de você se chegar a Deus, é através da palavra. A palavra é o único meio que nós conhecemos a Deus. Aleluias.